Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do procedimento especial do inventário e da partilha. Mais precisamente, nós vamos tratar aqui a respeito das últimas declarações e do cálculo do imposto devido, o ITCMD. Nós estamos aqui tratando do módulo sobre procedimentos especiais. Nós já passamos sobre diversos tópicos. Já vimos a teoria geral dos procedimentos especiais, já tratamos dos procedimentos especiais, os principais deles, previstos fora do CPC, na nossa temática aqui, o mandado de segurança, o microsistema dos juizados especiais. Já vimos alguns procedimentos especiais previstos no CPC, como as ações possessórias, a ação monitória, ação de exigir contas, ação de consignação em pagamento. Estamos nesse momento tratando do inventário e partilha. No próprio inventário e partilha, nós já apresentamos diversos vídeos para os senhores a respeito da relação com o direito sucessório, inventário negativo, inventário extrajudicial, mas estamos vendo agora, mais recentemente, o procedimento judicial, a sequência de atos no procedimento judicial do inventário e partilha. No último vídeo nós falamos sobre a avaliação dos bens do espólio e vamos hoje tratar das últimas declarações e do cálculo do imposto, artigos 636 a 638. Vejamos. O artigo 636 prevê que, sendo aceito o laudo ou sendo resolvidas as impugnações suscitadas a respeito do laudo de avaliação, será lavrado em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras declarações. Então vejam bem, inicialmente vamos tratar dessa parte aqui que eu vou destacar do caput. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito. Quer dizer, superada a fase de avaliação. Seja porque não houve impugnação, as partes aceitaram o laudo do avaliador ou do perito, ou, tendo as partes impugnado a rigidez do laudo, o juiz resolveu as impugnações, as decidindo. Nós vimos no último vídeo que, se o juiz acolher as alegações, as impugnações da parte, pode pedir, inclusive, vai determinar, inclusive, que o perito ou o avaliador proceda a um novo laudo, retificando o anterior e de acordo com a decisão. Então, superada a fase de avaliação, será lavrado o termo de últimas declarações. E no que consiste o termo de últimas declaração? É a oportunidade que o inventariante tem para emendar, aditar ou completar as primeiras declarações. Nós tratamos aqui sobre as primeiras declarações lá no artigo 620 do CPC, né? 20 dias após o inventariante ter prestado o compromisso, ele vai descrever o autor da herança, vai descrever e qualificar o autor da herança, vai descrever e qualificar os herdeiros e vai descrever e qualificar os bens que compõem o espólio. No artigo 635, nós vimos lá que as partes têm 15 dias para, num prazo que corre em cartório, prazo comum de 15 dias, para impugnar o laudo de avaliação. Nós estamos justamente vendo que as últimas declarações vêm depois de superada a fase de impugnação da avaliação, e as últimas declarações consistem na oportunidade que o inventariante tem para complementar, vamos assim dizer, lato sensu, emendar, aditar, complementar as primeiras declarações. Ok? Após a apresentação das últimas declarações, as partes naturalmente serão ouvidas. E as partes dispõem então do prazo de, conforme consta do 637, as partes têm o prazo comum de 15 dias para se manifestar enquanto as últimas declarações. Percebam, ouvidas as partes sobre as últimas declarações,
no prazo comum de 15 dias, proceder-se-á ao cálculo do tributo. Quer dizer, antes de calcularmos o valor do tributo, de remeter os autos a um contador, a um contabilista judicial, para fazer o cálculo do ITCMD, do tributo devido, as partes são ouvidas a respeito das últimas declarações. E a manifestação das partes, as impugnações das partes interessadas a respeito das últimas declarações, dessa emenda, do aditamento, da complementação das primeiras declarações, se dá no prazo comum de 15 dias. E aí, naturalmente, ou pode não ter impugnação alguma, ou implicitamente, em havendo impugnação, o juiz vai decidir. Então, superada a etapa das últimas declarações, nós vamos passar para o cálculo do tributo, do imposto devido, que é o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação. Você retira a doação, porque aí não é hipótese de incidência aqui, a hipótese é de transmissão causa-mortes pela abertura da sucessão. E o cálculo do tributo, ele é tratado na parte final, ele é tratado inicialmente na parte final do artigo 637, quer dizer, o tributo será calculado após a manifestação das partes, nesse prazo de 15 dias que nós já estudamos, a respeito das últimas declarações. Os autos são, portanto, remetidos a um contador, a um contabilista judicial, que vai realizar o cálculo do tributo, levando em consideração, tendo como parâmetro, os bens, a avaliação, os bens constantes do espólio, de acordo com a avaliação, que nós superamos ainda há pouco. É, nesse sentido, inclusive, o enunciado de número 113 da súmula do STF. Vejam lá, o imposto de transmissão causa-mortes é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Percebam que o imposto aqui está grafado com acento e o sobre também. Esses dois termos estão gravados com acento circunflexo, porque essa é uma súmula antiga da década de 60, aprovada em 1963. Então, o ITCMD, o imposto, o tributo a ser recolhido, ele leva como parâmetro a valoração dos bens na data da avaliação. Tanto é assim que nós vimos, quando do vídeo aqui, tópico sobre a avaliação, que é possível que nós temos uma nova avaliação, inclusive quando houver uma distinção da valoração, passado muito tempo. Nós já estudamos as hipóteses de nova avaliação, artigos 872, 873 do CPC, porque você aplica aqui no inventário e partilha os dispositivos lá da avaliação no processo de execução, esses dispositivos especificamente, o que deve constar do laudo de avaliação e as hipóteses de uma nova avaliação. Esses dispositivos são aplicáveis ao procedimento do inventário e partilha. Então, está aí, complementando o 637 sobre o cálculo do imposto, nós temos a súmula 113 do STF. Uma vez que se fixe, se estabeleça o valor do tributo, serão ouvidas as partes e a Fazenda Pública. É o que prevê o artigo 638. Feito o cálculo sobre o cálculo, serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 dias, que correrá em cartório. Então veja, mesmas considerações que eu já fiz antes. Esse que correrá em cartório são para os autos físicos, né? Os autos não eletrônicos. Que não faz sentido falar em prazo em cartório, que é quando a parte não pode retirar os autos do cartório, num processo eletrônico. Então, em sendo os autos físicos ou não eletrônicos, o prazo corre em cartório e o prazo é comum de 5 dias. Sendo os autos eletrônicos, o que nos importa é que o prazo das partes impugnarem o cálculo, o valor do tributo, é um prazo comum de 5 dias. Após as partes se manifestarem, nós teremos a oitiva da Fazenda Pública, perceba a parte final do 638, e, em seguida, a Fazenda Pública. Por uma questão de isonomia, o prazo da Fazenda Pública se manifestar é também de 5 dias, ok? Os parágrafos do artigo 638 vão prever que, se acolher eventual impugnação, seja das partes, seja da Fazenda Pública, o juiz ordenará nova remessa dos autos ao contabilista, vai devolver os autos ao contador judicial, ao contabilista,
determinando então, como o juiz acolheu a impugnação, determinando que se faça alterações no cálculo, levando em conta a nova decisão. Cumprido o despacho, quer dizer, retornando os autos ao juiz do contador com um novo cálculo, o juiz julgará o cálculo do tributo devido, vai estabelecer o valor do ITCMD. Para concluir, eu tenho uma consideração para fazer para os senhores, especificamente quanto à isenção do ITCMD. Aí nós vamos ter que dar um pulo lá no CTN, Código Tributário Nacional, Direito Tributário aqui. De acordo com o artigo 179 do CTN, a isenção, quando não for concedida em caráter geral, né, por lei, ela é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça a prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. O que me importa é o seguinte, quem concede em cada caso a isenção é a autoridade administrativa, lá, o secretário de Fazenda, o que seja. Aí depende da norma, da regulamentação de cada ente. Então, pelo artigo 179 do CTN, é a autoridade administrativa competente que vai conceder, caso a caso, a isenção. Mas aí, senhores, o STJ, ao julgar o recurso especial, subir aqui, o recurso especial repetitivo, ok? 1.150.356 de São Paulo, o tema número 391. O que nos disse o STJ? Aqui o item 4, percebam, consequentemente, em sede de inventário propriamente dito, que não seja o arrolamento, procedimento mais complexo que o destinado ao arrolamento, compete ao juiz apreciar o pedido de isenção do ITCM, Imposto sobre Transmissão Causa-Morte, a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179 do CTN. No item 5, ele vai aqui explicar o porquê. É que a prévia oitiva da Fazenda Pública, no inventário propriamente dito, nós vimos justamente que a Fazenda Pública ela é ouvida. Aqui. Artigo 638, parte final. A Fazenda Pública ela é ouvida para fins de pronunciamento quanto ao valor atribuído pelo contador judicial, assim como as partes também são ouvidas. Então, essa prévia oitiva da Fazenda Pública torna despiciendo o procedimento administrativo, máxime tendo em vista o teor do artigo 984 do CPC, mas esse CPC é o CPC de 73, tá? Não é o código atual, mas não muda o sentido do julgado. Esse julgado, recurso especial repetitivo 1.150.356, ele constou do informativo do STJ de número 442, está aqui destacado para os senhores, podem lá fazer a consulta, me parece um julgado relevante, tá certo? Bom, senhores, então é isso. Era isso que eu separei para falar com os senhores sobre as últimas declarações e sobre o cálculo do ITCMD, do imposto devido. Nós vamos ficando por aqui, ainda tem mais coisa para ver no procedimento de inventário e partilha. Vamos falar sobre as colações, o pagamento das dívidas, a partilha propriamente dito, mas isso vai ficando para os outros vídeos. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.